Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Caminho para a Esperança. Vamos então continuar. Diz assim: O Salvador disse: a não ser que o homem nasça de cima, a não ser que receba um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos conducentes a uma nova vida, ele não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A ideia de que é apenas necessário desenvolver o bem que existe no homem por natureza é um engano fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vós é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. De Cristo está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. O único nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não é suficiente perceber a amorosa amabilidade de Deus, contemplar a benevolência, a ternura paternal no seu caráter. Não é suficiente discernir a sabedoria e a justiça da sua lei, ver que está fundada sobre o princípio eterno do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei que é boa, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas ele acrescentou na amargura e no desespero da sua alma angustiada: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 16, 12 e 14. Ele ansiava pela pureza e justiça que por si mesmo não conseguia alcançar e clamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. É este o clamor que, de corações sobrecarregados em todas as terras e em todas as épocas, tem subido ao céu. Para todos há apenas uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Vamos parar aqui para falar. Quando Jesus diz que tem que ser nascidos do céu, ou seja, nós temos que levar a palavra de Deus, os estudos, e temos que nascer de novo. Nascer de novo, tal e qual como Jesus foi batizado por João Batista. O batismo por imersão não é como o batismo dos católicos, que é pôr um bocadinho de águazinha benta, como eles dizem, na cabecinha. E são a todas as crianças. As crianças não têm poder de escolha. Ou seja, nós só devemos ser batizados quando sabemos aquilo que queremos. Por isso Deus dá-nos o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Quando nós já somos crianças maiores em que conseguimos discernir e compreender e escolher aquilo que queremos, então devemos levar estudos e devemos nos batizar. Por exemplo, o meu filho com 8 anos, ele nasceu na Igreja Católica, ele nasceu na Igreja Adventista, eu é que nasci na Igreja Católica, não é? E sempre desde pequenino ele está habituado a ir à igreja. Agora que tem o canal, está sempre habituado a fazer coisas para o canal, sobre Jesus, sempre. E ele há poucos meses disse-me que queria levar estudos. Apesar de nós fazermos alguns estudos bíblicos dentro de casa, é sempre diferente com uma pessoa que sabe o que é fazer estudos bíblicos. Eu não. Eu tenho o dom de falar, mas não tenho o dom de dar estudos bíblicos. Por isso é que nós somos capacitados por Deus para termos os dons. Nem todos os dons nos encaixam. E então ele diz-me: mãe, eu quero levar estudos bíblicos, porque ele houve uma vez que foi ver um batismo, depois também foi ver um batismo de uma amiga minha, e ele ficou muito impressionado com aquilo. E eu deixei ele crescer um pouquinho mais, e ele agora disse-me que queria levar estudos bíblicos, e é maravilhoso sentir que uma criança de 8 anos, que já sabe pensar por ele no sentido, não é adulto, mas já sabe bem o que quer para ele. E ele diz que quando a mãe está triste, quando a mãe está doente, ele diz sempre: mãe, nunca te esqueças que Jesus está ao pé de ti. E eu acho isso maravilhoso, porque ele tem
o perfil de um cristão claramente convertido, apesar de ainda não estar batizado, e não só, ele é um amigo de todos os amigos, porque ele leva livros para oferecer aos seus amiguinhos com 8 anos, até mais velhos, às educadoras, à professora. Ele faz questão de todos os dias falar de Jesus. Quando não fala de Jesus, ele leva um livro para ler histórias de Jesus aos amigos, e isso é maravilhoso, porque não porque eu o incentive, mas porque ele tem vontade de. E isso é muito bom, e eu quero muito que ele um dia se batize com calma, para saber claramente o que é. E eu sei que há muita gente que o quer ajudar para que ele um dia seja feliz, mais feliz ao pé de Jesus, porque ele é extremamente feliz. Ele é um menino que, por vontade dele, ele chega à casa e vai logo ouvir músicas de Jesus, e vai ler sobre Jesus, e vai contar histórias sobre Jesus. Ele é um menino fantástico, é um menino que toda a gente me diz que é claramente abençoado pelo Senhor, e eu tenho noção disso. E por isso aqui Paulo vem nos relatar a sua história, vem relatar que ele é um homem pecador, e só com a bênção de Deus é que ele mudou, porque ele era um cobrador de impostos, ele fazia mal aos outros. Ele matava e fazia mal aos cristãos, e ele de um dia para o outro, numa caminhada, deu por conta de Jesus ao pé dele e perguntou o que é que ele estava ali a fazer. E ele acabou, nós sabemos, acabou por ficar cego, por ter que ir a uma cidade a ter com um profeta, para que depois ficasse lá 3 dias. Durante 3 dias ele não viu, porque ele precisava daquilo. Ele precisava de amadurecer para conhecer claramente a causa de Deus. E a partir do momento em que Paulo foi batizado, Paulo fez tudo para fazer a causa de Deus. Ele teve sempre ao pé de todas as pessoas. E é assim, há pessoas que dizem: como é que é possível uma pessoa mudar? A pessoa não muda por vontade própria. Isso tem que ter sempre a ajuda de Deus. É impossível que nós conseguimos mudar por vontade própria. A nossa vontade é pecaminosa, é impossível. Por isso Deus tem que estar presente na nossa vida, claramente nas nossas orações, nos nossos estudos de Bíblia, para que consigamos ultrapassar as divergências e consigamos fazer causa de Deus. O Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade de muitas maneiras e torná-la clara às almas que anseiam libertar-se da carga de culpa. Quando, após o seu pecado, ao enganar Esaú, Jacó fugiu da casa do pai, ele sentiu-se carregado com um sentimento de culpa. Estava sozinho, proscrito, separado de tudo quanto lhe tinha tornado querida a vida. O pensamento que acima de todos os outros lhe aflorava à mente era o receio de que o seu pecado o tivesse separado de Deus, que tivesse sido abandonado pelo céu. Com tristeza deitou-se para descansar na terra nua. À sua volta unicamente os montes solitários e acima os céus brilhantes com estrelas. Enquanto dormia, uma luz estranha irrompeu na sua visão, e eis que da planície onde estava deitado uma ampla escada parecia conduzir para cima até aos próprios portões do céu, e sobre ela havia anjos de Deus que subiam e desciam. Entretanto, da glória acima, a voz divina foi ouvida numa mensagem de conforto e esperança. Assim foi dado a conhecer aquilo que satisfaria a necessidade e um anseio do seu coração, um Salvador. Com alegria e gratidão, viu revelado o caminho pelo qual ele, pecador, podia ser restaurado à comunhão com Deus. A escada mística do seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Vamos só falar aqui num ponto. Por vezes há pessoas que ficam muito receosas e até com medo, porque recebem ou sonhos, ou recebem como é que eu ia dizer, sonhos ou até mesmo visões de Deus, e ficam um bocadinho preocupados se aquilo vem de Deus ou não. Tudo o que seja para bem é sempre de Deus, tudo o que seja para mal é do diabo. Mas eu claramente tenho um dom que eu já tenho há muito tempo, não é de agora só de ser adventista,
em que eu olho para a pessoa e consigo ver o perfil da pessoa em 2 ou 3 minutos. Nem a pessoa por vezes precisa de falar. E antes eu não queria saber disso e agora já me interesso por isso. Há algum tempo deixou-me com medo, agora já consigo não ter medo e confiar em Deus. E claramente todos os dias eu recebo uma informação de uma pessoa e isso é bom, porque eu posso sempre chegar ao pé da pessoa e normalmente não me engano. Eu posso sempre ir à pessoa se a conhecer e dizer-lhe isto, ou então através de outros, porque nós todos temos dons de Deus, dons, e nós devemos aperfeiçoar mais esses dons para a causa de Deus. E quando nós somos convictos de que Deus existe na nossa vida e que nós queremos fazer tudo para estar com Deus, é possível que tenhamos mais que um dom. E isso acontece-me várias vezes, já me aconteceu com muitas pessoas, já me aconteceu com situações minhas, com situações de Deus me mostrar para eu ficar alerta e por vezes eu não ligar e acontecer e eu ficar triste. E por isso é possível, porque se recebemos um sonho de Deus, recebemos. Se recebemos uma visão de Deus, recebemos. Se recebemos um chamado de Deus, recebemos. Mas temos que levar isso na calma, na descontração e com confiança em Deus, que Deus está a atuar em cada pessoa para, por vezes, ajudar outras pessoas. Eu quero então ficar por aqui, só quero deixar aqui uma frasezinha que diz assim: o coração de Deus anseia pelos seus filhos terrestres com um amor mais forte do que a morte. Exatamente. A morte, como se costuma dizer, há muitos católicos que dizem que a morte é o último passo ou a morte já não tem resolução. Neste caso, nós, cristãos, crentes em Deus, tem solução. É nós ainda fazermos tudo o que está ao nosso alcance para ajudar o próximo e para amar a Deus acima de tudo. Para que não tenhamos uma morte certa, mas sim uma vida eterna. E isso é que é importante nós pensarmos, temos esperança todos os dias que um dia vamos estar no céu com Jesus e que até talvez possamos levar as pessoas que tanto gostamos connosco. Não podemos decidir por elas, mas podemos sempre pôr a sementinha e por isso aproveitem todo o tempo que têm vago, até mesmo o tempo que não têm vago, e falem de Jesus. Mostrem o vosso feitio, mostrem o vosso caráter através de Jesus e vão ver que estão a dar um exemplo de vida. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.